Você acreditaria se eu dissesse que existe um lugar nos Estados Unidos onde foram relatados avistamentos de OVNIs, criaturas gigantescas, portas misteriosas, mutilações inexplicáveis de animais e fenômenos que desafiam a ciência? Bom, parece roteiro de ficção científica, mas na verdade é a história do rancho Skinwalker, um dos lugares mais misteriosos do planeta. Localizado no estado de Utah, o rancho ocupa uma área relativamente pequena quando comparada à imensidão do oeste americano. Ainda assim, sua fama ultrapassou fronteiras e transformou a propriedade em um dos maiores centros de investigação de fenômenos inexplicáveis do mundo. Mas para entender por que esse lugar desperta tanta curiosidade, nós precisamos voltar um pouco no tempo. O nome Skinwalker tem origem na cultura Navajo, um dos povos indígenas mais conhecidos ali da América do Norte. Bom, segundo antigas tradições, os Skinwalkers eles eram indivíduos capazes de utilizar magia sombria para assumir a forma de animais. Essas histórias eram passadas de geração em geração, né, de pai para filho, e faziam parte do folclore local muito antes da existência do próprio rancho em si. E embora não existam evidências científicas que possam comprovar a veracidade dessas lendas, elas ainda, até hoje, ajudam a construir essa reputação misteriosa do local, do rancho Skinwalker. E durante muitos anos, o local permaneceu relativamente desconhecido. Mas tudo mudou na década de 1990, quando uma família chamada Sherman adquiriu a propriedade. E logo após a mudança, acontecimentos estranhos começaram a ser relatados. Segundo Sherman, eles observavam luzes incomuns no céu durante a noite. Algumas pareciam permanecer paradas por longos períodos, enquanto outras realizavam movimentos considerados impossíveis para aeronaves convencionais. Mas os eventos não se limitavam aos céus. Um dos episódios mais famosos envolve uma criatura semelhante a um lobo gigantesco. De acordo com o relato da família, o animal se aproximou do gado e, sem demonstrar medo dos seres humanos. Quando tentaram afastá-lo, perceberam que ele era muito maior do que qualquer lobo comum. E essa situação se tornou mais estranha ainda quando os disparos das armas de fogo da família não produziram nenhum efeito significativo na criatura. E naturalmente, histórias como essa elas despertam o ceticismo na mente humana. Afinal de contas, como dizia Carl Sagan, relatos extraordinários precisam de provas extraordinárias. Mas ainda assim, o mistério continuava e era apenas o começo. E nos anos seguintes, a família começou a testemunhar diversos fenômenos incomuns. Alguns membros relataram a presença de figuras escuras observando a propriedade à distância. Outros afirmavam ouvir sons inexplicáveis. Houve também relatos de objetos luminosos surgindo repentinamente e desaparecendo sem deixar rastros. Entretanto, nada mais chamou a atenção do que os casos envolvendo os animais ali do rancho. Diversos fazendeiros da região eles relataram mortes incomuns ali dos animais, do gado, como cortes estranhos ou a falta de tecidos no corpo dos animais. Essas ocorrências alimentaram teorias que variavam desde predadores desconhecidos até experimentos secretos e visitas extraterrestres. E embora nenhum desses relatos tenha sido confirmado, de forma realmente conclusiva, eles apenas alimentaram ainda mais todo o mistério que estava por trás dessa lenda da história do rancho Skinwalker. A repercussão chegou aos ouvidos do empresário Robert Bigelow, fundador de uma empresa aeroespacial e conhecido por seu interesse em fenômenos considerados anômalos. Em 1996, Bigelow comprou o rancho Skinwalker. Seu objetivo era simples: descobrir o que realmente estava acontecendo ali. Para isso, ele financiou equipes de pesquisadores que passaram anos investigando a propriedade. Sensores foram instalados, relatórios foram produzidos, testemunhas foram investigadas. Mas apesar dos investimentos milionários e do longo período de pesquisa, nenhuma explicação definitiva foi encontrada. Bom, isso não significa que os cientistas tenham comprovado os fenômenos sobrenaturais. Na verdade, grande parte da comunidade científica permanece extremamente cética em relação às alegações feitas sobre o local. O problema é que a maior parte dos eventos relatados eles dependem unicamente da confiança no testemunho dos locais, sem comprovação científica nenhuma de tudo aquilo que aconteceu. Anos depois, vieram à tona informações de que programas ligados ao governo norte-americano demonstraram interesse em investigar relatos de fenômenos aéreos não identificados, e a divulgação desses programas reacendeu o debate sobre o rancho Skinwalker. Seria possível que a região ainda apresentasse algum fenômeno desconhecido? Ou tudo se tratava apenas de lendas, crenças, deturbações, influências de misticismo que apenas alimentavam as lendas locais? Bom, as teorias são inúmeras. Alguns acreditam que o local seja uma espécie de ponto de atividade extraterrestre. Outros sugerem que fenômenos geológicos poderiam explicar certas observações. Há quem defenda a proposta de dimensões paralelas ou portais dimensionais. E também existem aqueles que enxergam toda essa história como apenas uma maneira de como as lendas ou os mitos influenciam
a maneira como nós tentamos explicar acontecimentos que são considerados incomuns. Até hoje, nenhuma dessas teorias conseguiu encerrar o debate. Atualmente, o rancho continua sendo estudado e monitorado. Novos equipamentos são utilizados regularmente e especialistas tentam procurar as respostas. E milhões de pessoas acompanham isso tudo com um enorme interesse crescente. E talvez a coisa mais interessante sobre o Rancho Skinwalker não seja a possibilidade da existência de criaturas místicas e lendárias ou de visitantes extraterrestres. Talvez seja porque como algumas histórias conseguem capturar tanto a atenção humana, porque enquanto não houverem respostas definitivas, o Rancho Skinwalker continuará sendo uma lacuna, tentando preencher o espaço, né, entre a ciência, o folclore e as lendas antigas. E você? Ainda acredita que pode haver algum fenômeno sobrenatural, uma visita extraterrestre, ou tudo não passa de apenas uma lenda que pode ser explicada através da lógica e da ciência? Deixe a sua opinião nos comentários.